Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Cultura Bíblica. Hoje, mais um episódio especial, nós vamos falar a primeira parte, de pães ázimos. Muito bem, pão ázimo que tem tudo a ver com esta ocasião, mas também com outros temas, não só a festa dos ázimos, como alguns sacrifícios no templo, enfim. Mas quando a gente fala de pães ázimos nos tempos bíblicos, existe um problema aí nas traduções, porque normalmente a gente pensa pão ázimo, pão fermentado, fermento, são palavras que os tradutores muitas vezes têm que utilizar para que a gente possa compreender dentro da nossa linguagem, mas que não tem tanto a ver com a linguagem dos tempos bíblicos, Naquela época, ninguém tinha noção de microbiologia, ninguém sabia exatamente o que acontecia no processo de fermentação. Nós falarmos então de fermentação é algo anacrônico em termos de Bíblia, Fermentação, fermento, que já são termos que surgem a partir da microbiologia, do entendimento do que acontece, com o glúten. Muito bem. Então, para os ouvintes, da época dos tempos bíblicos, na época em que os textos foram escritos, o que era um pão ázimo? Como é que ele era? Muito bem. A gente, então, para entender o pão ázimo, primeiramente precisa entender o que era o pão normal. O pão normal, ele era uma massa crescida. E como é que as pessoas faziam naquela época que você não tinha o fermento biológico seco, também não tinha o pó royal, o fermento químico? Como é que eles faziam para crescer a massa? Muito bem. Normalmente eles separavam um pouquinho da massa fermentada na fornada anterior, e esse pouquinho, esse resto de massa, que é muito parecido com o conceito de massa podre que algumas pessoas usam hoje, deixava aquilo ali fermentar bastante, se tornar realmente uma massinha aí embolorada, e essa massinha embolorada eles pegavam, botavam um pouquinho na massa nova e aquele pouquinho então fazia com que a massa crescesse um pouco mais rápido. Se não tivessem esse resto, esse seor, que é o termo que normalmente é utilizado para se referir a fermento, é traduzido normalmente como fermento, mas que tem essa conotação de resto, eles então tinham que deixar por muitas e muitas horas para a massa crescer. Então o pão crescido ele estava muito tipicamente associado à abundância de recursos, à abundância de alimento. Por quê? Porque para você poder deixar a massa descansando por muitas horas, você tinha que ter bastante comida. Você tinha que ter bastante grão, bastante farinha ali. E muitas vezes as pessoas mais humildes, elas não tinham condições de esperar por muito tempo. Sabe aquela expressão de vender o almoço para comprar a janta? Era mais ou menos a realidade, naquela região semiárida. Famílias muito pobres muitas vezes não tinham essa alternativa. Então eles comiam a massa, já pegava aqueles grãos, já amassava e já ia comer, porque era o que eles tinham para aquele momento, para aquela refeição. Então o pão ázimo, literalmente, a tradução mais literal é a massa esvaziada. Tá? Então vem a palavra massá no hebraico bíblico, matzá no hebraico moderno, vem de messas no hebraico bíblico, ou metzatz no hebraico moderno, que tem essa conotação de esvaziar. Em Isaías 66:11, isso é utilizado dessa forma. Então as pessoas que eram humildes, elas não podiam comer o pão crescido, o pão cheio, inchado, na verdade. A palavra mais adequada seria inchado. Então eles não podiam comer o pão inchado, tinham que comer o pão esvaziado. Então essa era a ideia. Não era como hoje em dia as religiões acabam meio que regulamentando. O que é um pão ázimo? Tem que ficar tanto tempo, fermentar dessa, daquela maneira. Ok, nada contra, são preceitos religiosos, cada um faz como achar que deve, mas é importante a gente não perder de vista
que a questão aqui para eles não era a fermentação em si, até porque a fermentação só em contato com a umidade do ar já acontece, né? Não era tanto o ato de fermentar, porque eles não tinham conhecimento de microbiologia, mas era o ato da massa crescer, da massa se expandir, né? Então, eles cozinhavam rapidamente e aí não dava tempo da massa crescer, né? E, obviamente, na época da festa dos ázimos, todo mundo fazia isso. Era uma forma de você expressar humildade, né? Mesmo as pessoas mais ricas, que tinham recursos, que tinham condições de utilizar, né, os seus celeiros de grãos para poder estocar e tinham como comer algo agora e esperar por uma refeição mais elaborada depois, mesmo eles iriam comer, né, a massa esvaziada, ok? Então, para a gente refletir um pouco, né, eu acho importante a gente falar de prioridades, né, não só na nossa vida, mas também na vida do próximo, né? Repara que a questão do pão não crescido, pão esvaziado, era porque eles tinham que priorizar comer o mais rápido possível, né? Então, eu não podia esperar por um alimento melhor, porque senão eu ficava com fome. Então, tinha que comer aquela massa esvaziada, né? Então, reflita um pouco sobre prioridades, né? Para você, para a sua vida, o que é essencial, o que é supérfluo, né? Você tem um pouco essa ideia, né, na questão da massa crescida versus a massa esvaziada, né? Também naquilo que diz respeito ao trato ao próximo, né? O que é essencial? Será que a fome espera? O que a gente pode fazer para resolver um problema imediato? Como é que eu posso fazer para entender melhor as condições de humildade na qual vive a sociedade em que eu estou inserido, né? Tudo isso são discussões interessantes e que devem fazer parte aí do nosso cotidiano. Bem, aqui está a bibliografia para vocês que desejam pesquisar um pouquinho mais, e se você gosta dessa abordagem mais acadêmica, né, se você gosta dos nossos materiais, o link aqui para que você possa recebê-los na mídia de sua preferência. Se você deseja apoiar o nosso trabalho, você pode fazê-lo através do nosso Pix, universomonoteísta@gmail.com, que também é o nosso e-mail de contato. Muito obrigado e até o próximo episódio de Cultura Bíblica.